Categoria relação vem também aí do nosso amigo Aristóteles. A quinta categoria, denominada relação, o comportar-se de determinada maneira em relação a alguma coisa. Para efeito de nosso estudo, a relação é a qualidade estabelecida quando da interseção. Aqui eu vou tomar a liberdade de fazer uma distinção feita pelo professor Lúcio, lá no caderno A, que é o seguinte, ó. Quanto a isso, já que o movimento clínico é de relação entre sujeito e objeto, filósofo e pessoa, pessoa e filósofo, preocupo-me com a qualidade desta relação que chamo interseção, né? A interseção, aquele desenho das bolinhas do Jorge Cantor, comum, já conhecido dos filósofos clínicos, como determinante de todo o processo da filosofia clínica. Ao longo dos anos, quando eu trabalho com a relação, mesmo que o Lúcio utilize em alguma literatura, falando da qualidade da interseção, aqui ele fala da qualidade do contato entre as duas pessoas. Só que, na verdade, aqui eu não estou falando da interseção enquanto interseção de estrutura de pensamento, que é tópico 28, tá? Que caracteriza um espaço, né? A interseção caracteriza um espaço, então, onde tanto o filósofo quanto o clínico transitam conteúdos. E aqui, obviamente, em um momento oportuno eu falarei a respeito disso. Aqui eu falo de relação enquanto uma relação entre um sujeito, né, que tem volições, que tem, enfim, uma série de conteúdos existenciais, e um objeto que está aí inerte diante do filósofo. Por que eu coloco a expressão inerte? Porque o objeto, enquanto um elemento a ser estudado pelo filósofo, ele tem suas características, ele tem as suas estruturas ou condições, enfim, enquanto fenômeno ele se apresenta e é estudado. No entanto, em todo este tempo e momento, o filósofo utiliza as suas ferramentas para a apreensão deste objeto fenômeno, tá? É por isso que aqui é importante entender que na categoria relação, o filósofo identificará então quem é o sujeito e quem é o objeto da relação. É interessante entender também que na filosofia clínica é possível que o filósofo ou a pessoa seja sujeito e objeto ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu me dedico a estudar a mim mesmo, enquanto sujeito, enquanto pessoa, eu posso ser a um só tempo o sujeito, ou seja, aquele que age, e o objeto sobre aquele que eu estou agindo. Esse entendimento de sujeito e objeto é importante para que a gente sempre tenha clareza de quem é que está agindo e quem é que está sofrendo a ação. Essa linha de divisória, essa divisória, é preciso que a gente tenha um entendimento, porque quando a gente analisa, quando a gente estuda a historicidade, quando a gente encaminha todo esse movimento junto com a pessoa, ao longo de todo esse período, nós, enquanto filósofos, somos os sujeitos e a pessoa é o objeto, uma vez que ela está sendo estudada por nós. Alguns podem dizer o seguinte: não, ela é pessoa, ela é sujeito, é uma relação de sujeito com sujeito. Sim, é de sujeito para com sujeito. No entanto, todavia, contudo, quando o filósofo, com base em suas ferramentas, com base em tudo aquilo que ele estudou, ele está numa relação clínico-partilhante, né? Filósofo partilhante, não é possível dizer que o filósofo não seja o sujeito e a pessoa em questão seja o objeto, uma vez que ela está sendo estudada, a fim de que o filósofo possa, ao longo deste estudo, identificar quais seriam os melhores encaminhamentos possíveis para trabalhar o seu assunto último, né? Então, essa história de sujeito, sim, porque na relação filósofo-clínico-partilhante existe uma troca,
existe todo um movimento de trânsito de conteúdos, onde tanto o filósofo quanto a pessoa aprendem ou ensinam. Eu estou falando dessa maneira porque é muito comum falar a respeito, por exemplo, de sala de aula, que o professor ensina, que o professor aprende, enfim, essas coisas todas. Visto que isso, na verdade, é muito mais um prejuízo que qualquer outra coisa. Válido para algumas pessoas, mas também que não tem validade para muitas outras. Bom, uma vez que eu defini, então, quem é o sujeito e quem é o objeto, agora eu verei da qualidade. Aqui, algumas pessoas, elas têm clareza de qual é o objeto da relação e qual que é a qualidade, se é positivo, né? Se é negativo, se é confuso ou se é variável, tanto pode ser positivo quanto pode ser negativo. Só que algumas pessoas não conseguem dizer ou não conseguem identificar com clareza qual que é este objeto. E aí nós temos já aqui a primeira das questões. Imagina que algumas pessoas se relacionam com diversas coisas, com diversos objetos ao longo do seu dia, ao longo da sua vida, e não conseguem caracterizar a qualidade desta relação. Vale, então, aqui ao filósofo observar quais são estes elementos e qual é a qualidade desta relação. Uma pessoa, por exemplo, ao longo da sua vida, pode achar que se relaciona ao longo da vida muito bem com o dinheiro e que esta qualidade é muito positiva, por ela ter dinheiro, ou enfim, por não entender que não precisa e tudo mais. No entanto, ao longo da historicidade aparece, por exemplo, que o dinheiro é um aspecto quase que sempre oculto nas relações e que geralmente quando a pessoa é obrigada, é impelida, enfim, encaminhada a se relacionar com ele, a relação usualmente é ruim, é negativa, a pessoa tem alguma dificuldade para lidar com isso. Ou seja, o que a pessoa fala não necessariamente é aquilo que é. Conforme comentado anteriormente na aula de historicidade, é preciso não olhar o que a pessoa fala enquanto aspecto pontual e específico, mas aquilo que ela fala enquanto historicidade ou elemento contextualizado dentro de todo o seu dado de historicidade, tá? Então, assim, essa questão de o filósofo identificar qual é o objeto e qual que é a qualidade, ele vai na historicidade, conforme esses objetos se apresentam, ele verifica se são bons, se não são bons, se eles são producentes ou são contraproducentes. Quando o objeto não é específico, a gente pode identificar. Agora, quando o objeto é confuso, quando o objeto é confuso no sentido de a um só tempo ele ser positivo e negativo, que a pessoa não sabe dizer, é possível, e em alguns casos, que algumas pessoas, por exemplo, tenham relação, e aí o pessoal usualmente comenta a relação de amor e ódio, né? Aqui é uma relação muito mais atrelada a caráter específico, não fazendo prejuízo ou usando de termos agendados culturais, algumas pessoas, por exemplo, têm relação confusa com a sogra, né? A um só tempo ela é positiva e negativa, não conseguem definir, uma vez que esse objeto, pela maneira como se comporta, não consegue dizer da especificidade da relação. Outra coisa, ou um outro elemento, um outro objeto com o qual a pessoa pode ter uma relação confusa, por exemplo, pode ser inclusive com seu trabalho, pode ser com seu veículo, pode ser com seus filhos. Aqui, novamente, não vou entrar no mérito da questão, eu estou falando sujeito-objeto, sujeito, eu, filho, não filho, pessoa específica, mas filho enquanto objeto de relação. Caracterizar essa qualidade, caracterizar como é isso para a pessoa, é importante porque para algumas pessoas o objeto com o qual ela se relaciona determina como ela age. Imagina, por exemplo, que eu, em um ambiente, quando relacionado ou quando me relaciono com o cliente, tenho uma maneira de me comportar. E uma vez que me relaciono com o fornecedor, tenho outra maneira de me comportar. E aqui eu estou falando, novamente, relação sujeito-objeto. Bom, continuando nessa parte, então, da relação, existe outra questão. A maneira como eu estabeleço relação, ela pode ser ainda
conduzida por outras características. Eu posso me relacionar com um objeto onde o objeto manda em mim. Ou seja, o sujeito não é ele que age sobre o objeto, mas ele tem no objeto a relação consigo, ou seja, na relação com o objeto, é o objeto que manda nele. Imagina, por exemplo, que algumas pessoas têm um celular. O celular é um objeto, tá? E aí eu digo, não, sou eu uso o celular quando eu quiser. Eu mando nele, não ele em mim. No entanto, todavia, contudo, algumas pessoas são escravas dos seus celulares e agora é o celular que dita as regras. Vi uma mensagenzinha que apitou no celular, no Instagram, Facebook, WhatsApp, e, enfim, tem outras coisinhas do gênero. Pronto, ela não consegue dizer, não, beleza, está aqui, depois eu olho. Algumas pessoas, inclusive, criam essa relação de dependência, e essa relação de dependência, agora ela não consegue mais viver sem o objeto, celular. O celular deve estar sempre perto, e de preferência com a bateria carregada. Uma vez que se não estiver com a bateria carregada, causa algum desconforto. Ou seja, o objeto passa a fazer parte, não mais da vida, mas ele passa a ser a própria vida até certo ponto. Essas relações de dependência com objetos, esses objetos podem ser de diversa natureza. Pode ser o dinheiro, pode ser a bebida alcoólica, pode ser um aparelho de celular, o computador, enfim, a natureza do objeto pode variar aí ao infinito. Outras pessoas têm relação de desapego com as coisas, se relacionam com as coisas até onde que essas coisas, esses objetos, lhes são favoráveis, lhes são de alguma maneira úteis. Uma vez não sendo mais úteis, elas descartam e seguem a vida sem qualquer problema. Aqui o destaque está em entender quem é o sujeito, quem é o objeto e qual é a qualidade dessa relação ou o que caracteriza essa relação.